Fala aí galera, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu darei para vocês uma aula incrível, show de bola para você que vai prestar o processo seletivo barra concurso do IBGE para o cargo de supervisor censitário, para esse processo seletivo que abriu agora. Então, o assunto da aula de hoje será de processo administrativo. Teremos questões, teremos teoria e tudo que você precisa para passar na sua prova. Então vamos aqui. Lembrando, galera, que na descrição desse vídeo terá o link do meu curso com 600 questões, 400 questões da parte de administração e 200 questões da parte de legislação. Bem baratinho. E se você é desempregado ou se você é mãe, você tem 50% de desconto. O link do curso estará aqui na descrição desse vídeo. Vamos primeiro entender o que é o processo administrativo. O processo administrativo é nada mais, nada menos que isso daqui, ó. Que é o planejamento, que é a organização, que é a direção e o controle. O famoso PODC. Ó, isso começou primeiramente com Henry Fayol, o pai da administração. Esse velho aqui. E na sua prova, o que vai perguntar? Vai perguntar o que significa cada um desses daqui. Significa planejamento, organização, direção e controle. Também vai perguntar, quem foi o pioneiro da administração que fez base para a criação das 4 funções administrativas? Henry Fayol. Beleza? O que é o planejamento? O planejamento está relacionado com o princípio da previsão, que se refere à necessidade de antecipar os eventos futuros e preparo para a organização para enfrentá-los. Então, o que seria planejamento? Isso daqui é o que já está aqui na palavra cá. Planejar. Uma empresa ou um órgão público, ela meio que já iria começar a planejar os seus objetivos, suas metas para o futuro, o que ela planeja para daqui uma semana, o que ela planeja para daqui a um mês, o que ela planeja para daqui a 2 meses, o que ela planeja para daqui a 6 meses, o que ela planeja para daqui a um ano e o que ela planeja até daqui a 10 anos e o que ela quer se tornar nesse período de tempo. Mas ela não pensa unicamente nesse lado positivo, ela também planeja a parte negativa de coisas que podem acontecer durante esse período. Por exemplo, vamos dizer que é uma empresa de uma lanchonete. É uma lanchonete, durante todo o período do ano, ela investe bastante na questão dos sorvetes, de gelados. Só que quando chega o período do inverno, claro que ela não vai continuar focando em vender produtos que você toma quando você geralmente está com calor. Ela vai começar a investir em produtos que você toma quando você está com frio, como caldo, sopa bastante quente, salgados, essas coisas. Então, essa parte aqui é mais a questão aqui de planejar. Tanto planejar coisas positivas, quanto planejar também questão de imprevistos. Também temos aqui o que? A função organização. A organização está ligada a diversos princípios de Fayol. Entre eles, destaca-se o princípio da divisão de trabalho, que consiste em separar as tarefas em atividades mais específicas para aumentar a eficiência. O que significa a divisão de trabalho? É muito importante que você saiba isso, porque o que eu estou mostrando aqui para você é o que realmente é cobrado na hora da prova. Por exemplo, se eu tenho um funcionário na minha empresa e ele trabalha em vários setores. Poxa, no final de contas, se ele tem vários trabalhos durante o dia, ele não vai conseguir fazer nada direito. Ou, por exemplo, ele não vai conseguir se especializar em uma área específica. Por quê? Quem é mais especialista na empresa?
Uma pessoa que fica na parte, por exemplo, eh, de atendimento o ano todo, ou uma pessoa que fica na parte de atendimento ao público uma vez por semana. Claramente, a pessoa que vai se tornar especialista vai ser a pessoa que fica na parte de atendimento o ano todo, porque ela já está ali, ó, todos os dias trabalhando naquela área específica. Isso daí é a parte de divisão do trabalho. Também se relaciona ao princípio da autoridade e responsabilidade, segundo o qual os gestores precisam ter autoridade adequada para executar suas funções, ao mesmo tempo que respondem pelos resultados obtidos. Por exemplo, se eu sou um chefe e eu mando meu funcionário que está hierarquicamente abaixo de mim, a pessoa, o funcionário que eu supervisiono, e ele faz algo de errado que eu mandei ele fazer, a culpa vai ser minha, porque eu mandei ele fazer esta ação. Mas geralmente, quando cai o princípio da organização em qualquer prova para você marcar, marque o que é o princípio da organização. Geralmente vai perguntar isso daqui, ó. Envolve um princípio da ordem que trata do arranjo adequado para recursos para garantir o melhor desempenho possível. Por exemplo, se eu tenho financeiramente 1 milhão para gastar com aquela empresa específica, eu tenho que gastar da maneira correta. Eu não posso ficar gastando dinheiro com a questão de besteira. Tem que ser com a parte bastante organizada. Tenho que gastar com um setor que está precisando de quê? De investimentos. Se eu tenho um setor na minha empresa que eu vejo que está evoluindo e que eu tenho que botar uma grana nessa empresa, uma grana nesse setor para ele continuar evoluindo, eu tenho que fazer o quê? Tenho que focar nesse setor. Eu não posso botar mais dinheiro em um setor que eu vejo que não deu certo. Tenho que botar dinheiro em um setor que deu certo. Lembrando, galera, ó, que o processo administrativo é a junção desse daqui, ó, do planejar, do organizar, do dirigir e do controle. Lá para frente eu trarei aulas específicas sobre cada um desses temas. Como a aula agora é só de processo administrativo, uma parte mais de introdução para que você possa entender o objetivo de cada um desses de maneira bem introdutória, eu vou passar meio que por cima para você ter uma base, mas depois eu darei aulas e que isso daqui, ó, pode ser aprofundado muito, muito. Pode ser aprofundado tanto planejamento, como organização, como a direção, como controle. Eles podem ser aprofundados em outros assuntos e em outras questões que eu trarei claramente em futuras aulas aqui para vocês. Então se inscreve, dá like no vídeo e curte, né, para apoiar o canal aí, que para você ficar ligado aqui nas próximas aulas aqui que eu trarei para vocês. A função de direção está vinculada ao princípio da liderança. Falou em princípio da liderança na hora da prova, cara, pode marcar sem medo aqui, ó. Direção, beleza? E destaca a importância de comunicar bem, orientar e motivar os colaboradores para que os objetivos organizacionais sejam atingidos. Também se relaciona ao princípio da centralização, que indica que a autoridade deve estar concentrada em um ponto principal, garantindo maior consistência e alinhamento nas tomadas de decisões. O que significa o princípio da centralização, para quem não entendeu? Ó, se eu tenho uma empresa, esse daqui é um funcionário, ele vai eh, trabalhar melhor se ele tiver o quê? Um único chefe ou se ele tiver dois chefes. Ele vai trabalhar claramente melhor se ele tiver unicamente um chefe. Por quê? Porque ele só vai receber a ordem de um chefe, não vai ter questão de opiniões contraditórias da maneira que ele tem que trabalhar. Então vai ser tudo de uma maneira bem mais organizada. As funções, quando você vê aqui, a função direção está mais vinculada a esse princípio aqui, ó, de liderança, motivacional, daquele motivacional, questão de hierarquia também, pode se dizer aqui sobre a questão da direção. Mas geralmente o princípio da direção vai estar ligado ao princípio aqui, ó, da liderança, da questão de você consegue, questão do motivacional.
Contribui mais uma contribuição aqui de Fael aqui, a questão que é do controle. Significa o controle. A função controle, segundo Fael, consiste em acompanhar e verificar se tudo está ocorrendo conforme o que foi planejado. Isto é, checar se as ações e os resultados seguem o programa estabelecido segundo as ordens emitidas e os princípios da organização. Tipo, se no planejamento eu fiz um plano, esse plano vai, claro que eu vou botar ele em prática. E para mim verificar se o plano tá dando resultado, essas coisas, nesse caso eu vou fazer o quê? O princípio do controle. E eu não preciso fazer com que o plano acabe, que minha ação de planejamento acabe, para mim poder verificar se aquilo dali está ocorrendo de maneira correta. Durante, por exemplo, eu pego meu planejamento é que o setor do primeiro andar seja limpo. Beleza. Eu não preciso esperar que o setor do primeiro andar seja totalmente limpo para mim verificar se eles estão fazendo da maneira correta. Por exemplo, eu posso ir lá verificar e ver que, poxa, eles estão usando um produto de limpeza da maneira errada. Eu posso falar, ó, não se usa desse jeito, se usa dessa outra maneira. Tá entendendo? Eu não preciso esperar para falar, ó, vocês limparam isso daqui tudo errado, faltou aquele canto, faltou aquele outro canto. Não. O princípio do controle serve mais para aquele princípio de supervisionar para ver se eles estão fazendo aquilo da maneira correta. É por isso que o nome é controle, a questão de controlar para ver se aquilo dali realmente está sendo feito da maneira correta. Ou se tem como melhorar ainda mais aquele processo que está sendo feito. Beleza, vocês estão fazendo da maneira correta, mas pelo que eu vi aqui, existe uma maneira melhor de vocês fazerem isso. Coordenação. Já que isso significa coordenação. A coordenação em si, ela não participa da questão aqui do nosso processo administrativo, das nossas funções. Ela está embutida dentro da direção. Geralmente, quando cai a coordenação em prova, ela cai para confundir você. Ela fala assim, ó, no processo administrativo tem o quê? Tem o planejamento, tem a organização, tem a direção e tem o controle. Poxa, não existe coordenação no processo administrativo. No processo administrativo, a coordenação está dentro do quê? Está dentro do princípio da direção, daquele princípio que eu mostrei para vocês antes, daquele que é mais uma questão de motivar as pessoas. A função coordenação, de acordo com Henry Fayol, refere-se ao esforço de unir, harmonizar e integrar todas as atividades e os recursos da organização para que trabalhem de forma alinhada aos objetivos. Resumidamente, a coordenação serve para saber se o planejamento, se a direção, se o controle e se a organização estão trabalhando de maneira correta, para que eles consigam trabalhar em conjunto. E isso daqui é o objetivo da coordenação. Mas a coordenação, lembrando, está dentro do quê? Da direção, beleza? Portanto, as funções da administração são fundamentais para a implementação dos princípios da gestão propostos por Fayol. E juntas, essas abordagens ajudam a organização a alcançar seus objetivos de maneira eficaz e eficiente. Vamos aqui para mais uma questãozinha aqui. Henry Fayol foi um dos pioneiros da teoria da administração e propôs 4 funções básicas da administração: planejamento, organização, direção e controle. É o famoso que pode ser. Nossa alternativa está o quê? Correto. Henry Fayol foi considerado um dos grandes pioneiros da teoria da administração, e sua contribuição mais famosa foi propor os 5 elementos fundamentais da administração: planejamento, a organização, a coordenação, o comando ou direção e o controle. Mas lembrando que a coordenação
e o comando estão dentro do quê? Da direção, beleza? Com o recorrer da evolução da teoria administrativa, da função administrativa, as coisas foram evoluindo. E como ela evoluiu com o tempo, para simplificar as coisas, elas preferiram juntar a teoria de coordenação e a teoria de comando e juntaram em uma só, que foi juntaram na teoria de direção. E isso é algo que a gente vai ver aqui mais para frente aqui nessa aula. A pessoa que meio que foi um dos primeiros a fazer essa junção aqui de coordenação e comando e transformar em direção foi Peter Drucker. O velho, ele meio que atualizou tudo. Ele foi a pessoa que definitivamente criou o planejar, o organizar, o dirigir e o controlar. O famoso o quê? Pode ser. Resumidamente, vamos aqui dar uma olhadinha novamente. Planejamento: definir objetivos claros e mensuráveis e traçar estratégias para atingi-los. O que significa mensuráveis? Poxa, se eu crio um objetivo para minha empresa, eu crio um objetivo o quê? E eu posso alcançar. Eu não posso, por exemplo, falar, poxa, eu acabei de abrir a minha empresa e o objetivo que eu quero para esse mês é que ela venha se tornar a maior empresa do Brasil. Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Eu tenho que criar objetivos compatíveis com a situação atual da minha empresa. Organização: distribuir os recursos disponíveis e estruturar a empresa de modo eficiente para concretizar as metas definidas. Direção: exercer a liderança e incentivar os colaboradores, motivando-os para que contribuam com os objetivos organizacionais. Geralmente, quando fazer qualquer pergunta relacionada a isso, só com isso daqui, cara, você vai poder responder boa parte das questões. Claro que vai ter videoaulas mais para frente, onde eu vou aprofundar cada um desses tópicos aqui com vocês, porque esses tópicos têm mais aprofundamento, como planejamento estratégico, operacional, tático, que serão algo que eu mostrarei para vocês em aulas futuras. Mas só uma questão, poxa, uma questão entre aspas fácil ou mediana da prova de vocês sobre processo administrativo, fica aí, cara, só com essa tabelinha aqui vocês já vão conseguir desenrolar. Controle: supervisionar e avaliar o desempenho da empresa em relação às metas previstas, adotando ações corretivas quando necessário. É como aquilo que eu disse para vocês. Se eu vejo que a empresa está fazendo algo de errado, ou algo de errado com o que foi planejado, ou se aquilo que foi planejado deu errado, eu faço o quê? Vou corrigir. E se eu vejo que é algo que está dando certo, poxa, vamos melhorar isso para que possa dar mais certo ainda. Além disso, Peter Drucker revisitou e expandiu os conceitos de Fael, enfatizando que é essencial estabelecer metas objetivas, desenvolver estratégias coerentes e comprometer todos na busca por esses resultados. A contribuição de Peter Drucker. Drucker também ressaltou a importância de combinar a eficácia, fazendo com que o que precisa ser feito. Gente, isso daqui cai na prova. Isso daqui, eficácia, vai sim cair na prova vocês perguntando o que significa eficácia. Fazer o que precisa ser feito. Então já anota aí no caderno de vocês, porque possivelmente vai ter uma questão. O que significa eficácia? Fazer o que precisa ser feito. E o que é eficiência? Fazer bem com os recursos certos. Isso cai na prova de vocês, perguntando sim o que é eficácia e o que é eficiência. Se você já participa do curso, do meu curso de 400 questões de administração, e possivelmente vão cair na sua prova do IBGE, cara, você já respondeu várias questões comigo sobre o conceito de eficácia e de eficiência. Se você já viu essas aulas lá do curso, que está aqui na descrição desse vídeo, você já está o quê? Você já está à frente dos outros candidatos. Para ele, a administração deve ser orientada para resultados concretos. Assim, a grande contribuição de Drucker para a teoria da administração está em revisitar e expandir os conceitos de Fayol,
oferecendo a versão mais moderna e integrada das funções administrativas. Ele reforçou a necessidade de eficiência, eficácia e um foco claro em resultados. Drucker salientou ainda mais que essas funções administrativas são interdependentes, ou seja, nenhuma funciona bem isoladamente. Isso despenca na hora da prova, perguntando se as funções administrativas são dependentes ou são interdependentes ou independentes. Ou seja, nenhuma funciona bem isoladamente. Todas se influenciam mutuamente para que a gestão seja bem efetiva. Por exemplo, se eu planejei algo na parte de planejamento e eu vejo que está dando errado, quando eu estou supervisionando na parte de controle, o que eu vou fazer? Eu vou lá para as pessoas que estão com a função de planejar e vou falar, ó, vocês estão fazendo isso errado, isso deu errado. Não adianta botar esse planejamento aqui mais para frente. O que as pessoas vão fazer? As pessoas que estavam na parte de verificação, a parte do controle, vão falar com as pessoas de planejamento. E as pessoas de planejamento vão falar, poxa, gente, é melhor a gente fazer o quê? Vamos alterar esse planejamento e vamos fazer uma mudança. Porque tá tudo interligado. Se o controle vê que o planejamento está errado, o planejamento vai fazer uma alteração. Não é nada fixo. Tudo pode ser alterado. Tudo se altera. Beleza? Por exemplo, se eu estou na parte de direção, que é aquela parte que tem mais motivação com os funcionários, e eu vejo, poxa, gente, os funcionários atualmente estão muito desmotivados e a gente tem que fazer um planejamento para que isso seja alterado, para que melhore a felicidade dos funcionários, que dessa maneira eles trabalham mais felizes e dessa maneira eles consigam produzir mais, tá entendendo? Eles são interligados entre si. Eles nunca um sem o outro, tá entendendo? Todos estão sempre trocando informações e sempre sendo atualizados. A contribuição de Henry Fayol para a teoria da administração foi a reformulação e ampliação dos elementos das funções administrativas propostas por Peter Drucker. Tenta aí responder. Conseguiu responder? Lembrando, galera, que essa alternativa está o quê? Errada. Por que isso daqui está errada? Porque, gente, Henry Fayol, ele não mexeu com o quê? Com as propostas de Peter Drucker. O certo foi Peter Drucker, ele fez o quê? Mexeu com as de Fayol. Primeiro vieram as teorias de Fayol e depois vieram o quê? Vieram as teorias de Peter Drucker. Porque Peter Drucker que atualizou aquelas teorias de Fayol, beleza? Porque Fayol não tinha botado aquela parte de coordenar e controlar. E Peter Drucker fez o quê? Resumiu as duas e botou na parte de quê? De dirigir. Ele resumiu as duas na parte de direção. Qual das seguintes opções não é uma das funções da administração por Peter Drucker? Essa daqui é. Tenta responder. Pausa o vídeo. Conseguiu responder? Pronto. Se você prestou atenção do que eu já disse anteriormente, você sabe que a resposta correta aqui é a alternativa A. Porque com as propostas atualizadas de Peter Drucker são o planejamento, a direção, controle e a organização. Vamos aqui dar mais uma verificada aqui sobre a questão de cada uma, tá entendendo? Só que dessa vez um pouquinho mais aprofundado. Planejamento, organização, direção e controle. Essas quatro funções estão interligadas, independem uma da outra e são aplicadas em vários níveis dentro da empresa. O que são níveis dentro da empresa? É algo que eu vou mostrar para vocês em futuras aulas, mas a empresa ela é dividida em três níveis. O nível operacional, que é o nível mais baixo da empresa, é a questão de mão de obra daquela pessoa que está começando agora lá embaixo. Existe o nível tático, que é aquele nível do meio da empresa, que é um nível de mais gerência da empresa, é aquela pessoa que troca informações
com as pessoas que estão lá embaixo, com as pessoas que estão lá no topo, que são as pessoas do nível estratégico, são aquelas pessoas que são os cabeças, os donos da empresa. Então, a pessoa que está no nível tático, ela troca informação com as pessoas que estão no nível operacional, a mão de obra, eles que pegam no pesado mesmo, e com aquelas pessoas que estão no nível estratégico, aquelas pessoas que estão lá no topo da empresa. Lembrando, galera, que o material aqui dessa aula aqui estará para download, isso mesmo, de maneira gratuita. Então, só você vir aqui na descrição desse vídeo, falar, eu vim de tal aula e quero o material. Eu vou mandar para você na hora. Planejamento é a etapa inicial da administração e consiste em definir metas e objetivos, traçar estratégias e elaborar planos de ação para alcançá-las. Tratar de um processo contínuo que demanda a coleta e análise de dados, bem como a avaliação de diferentes alternativas antes da tomada de decisão. Organização é a função administrativa que trata da distribuição dos recursos dentro da empresa e da definição da sua estrutura. Isso envolve atribuir funções, estabelecer responsabilidades, criar uma hierarquia organizacional, determinar como as tarefas e as autoridades são distribuídas entre os membros da equipe. Como vocês podem ver, já dei uma aprofundadazinha mais o que cada uma dessas daqui faz. Lembrando que eu trarei aulas específicas com mais questões sobre cada um desses tópicos, sobre o tópico do planejamento, sobre o tópico da organização. Direção é a função que concentra na liderança e motivação dos colaboradores para atingir as metas estabelecidas. Isso inclui comunicação eficaz, a delegação de tarefas, a supervisão e a solução de problemas. Essa parte é o quê? Parte de direção. Comunicação eficaz, cara. Se você vê isso na sua prova, se você vê motivação, se você vê liderança, cara, marca sem medo. É a direção. Controle é a função administrativa que consiste em acompanhar e avaliar os resultados das atividades da organização em relação às metas definidas. Quando os resultados divergem dos planos, poxa, se eu planejei algo e tá dando errado, cara, a pessoa que vai supervisionar isso é a pessoa do controle. E a pessoa que vai corrigir isso é a galera do controle. Poxa, vocês param com isso aí, que esse setor aqui tá dando totalmente errado e vamos ter que alterar isso. São tomadas ações corretivas para alinhar as operações com os objetivos estabelecidos. Essa função é essencial para garantir que os planos e estratégias realmente sejam executados como previsto. A função coordenação é uma das 4 funções básicas da administração. Como a gente já sabe, não. A coordenação é importante para evitar conflitos e ineficiências nas atividades da organização? Sim, porque lembrando, a coordenação está o quê? Dentro da direção. Lembrando, galera, que na descrição desse vídeo estará o meu curso completo com a resolução de 600 questões. 400 questões de administração são questões que serão resolvidas em vídeo e também 200 questões de legislação, que é a parte de ética no serviço público, lei dos servidores federal, que tem no seu edital do IBGE. Lembrando que o curso, se você é mãe ou se você está desempregado, o curso tem 50% de desconto. E se você quiser esse desconto, deixarei meu número aqui na descrição desse vídeo. É só você falar, eu quero desconto. Poxa, eu vou mandar o cupom para você adquirir esse curso com desconto. Aos poucos o curso está sendo atualizado. Material PDF, mais videoaulas. Se você tem dúvida, você vai poder tirar as dúvidas. Cara, vale muito a pena. E lembrando, o curso custa menos do que 2 pizzas por mês. Então invista no seu futuro, pense no salário que você pode conquistar, que vai valer muito, muito a pena. Tamo junto, galera. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu acredito que você será um novo funcionário do IBGE. Valeu, galera. Valeu. Falou.